Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um dos impérios mais incríveis das Américas. Uma cidade que nasceu sobre as águas, um poder imenso e um confronto que mudou a história do mundo. Preparem-se para conhecer a ascensão e a queda dos astecas. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar descobrindo quem eram os astecas, depois vamos visitar a capital fantástica deles, Tenochtitlan. Em seguida, vamos entender o que aconteceu com a chegada dos espanhóis e ver como o legado deles continua vivo. E claro, no final tem um quiz para testar o que ficou na memória. Vamos nessa? Então, para começar, a gente precisa responder uma pergunta que é a base de tudo. Afinal de contas, quem eram os astecas? Essa é a grande questão que deixa muita gente curiosa. De onde é que surgiu esse povo que de repente construiu um império tão poderoso? Bem, muito antes da chegada dos europeus, uma civilização superpoderosa floresceu ali na região do Vale do México. Esses eram os astecas, a grande força dominante daquela área. E sabe de onde vem o nome Azteca? Vem da terra mítica de origem deles, um lugar chamado Aztlán. A história que eles contavam é que saíram de lá numa longa jornada até encontrar o lugar perfeito para fundar o império. E quando eles estavam no auge, o coração desse império todo batia num lugar simplesmente espetacular, a sua capital. E que capital, hein? O nome dela era Tenochtitlan. Era uma cidade gigantesca, super organizada e construída no meio de um lago. Só para ter uma noção, a atual cidade do México foi construída bem em cima das ruínas dela. E o tamanho desse império era uma coisa de outro mundo. No seu ponto mais alto, os astecas governavam cerca de 10 milhões de pessoas. Imagina só o poder e influência que eles tinham. Tá, mas como eles davam conta de administrar tudo isso? A base do poder era a chamada Tríplice Aliança, que eles formaram com outras duas cidades lá em 1427. A partir daí, eles expandiram o domínio exigindo tributos dos povos conquistados, tipo comida, joias, tecidos e também serviço militar. Era um sistema bem complexo e que funcionava muito bem para eles. Agora, a gente chega num ponto que mudou tudo, um verdadeiro divisor de águas na história dos astecas, a chegada dos conquistadores espanhóis. Olha só essa linha do tempo para a gente ter uma ideia. O Império começou a se firmar de verdade em 1427, e menos de 100 anos depois, em 1519, a expedição espanhola liderada por Hernán Cortés desembarcou por lá. Foi um tempo de domínio muito intenso, mas surpreendentemente curto. E esse encontro de mundos não foi nada pacífico. A conquista foi marcada por muita violência e brutalidade. O resultado, com o passar do tempo, foi uma mistura complexa de culturas e a influência espanhola deixou uma marca definitiva na sociedade que viria a ser o México. Mas, apesar da conquista e de toda a destruição, a cultura asteca não desapareceu. Vamos ver agora como esse legado incrível conseguiu sobreviver e continua firme e forte até hoje. Fica a pergunta, né? Se tanta coisa foi destruída, como é que a gente sabe tantos detalhes sobre a vida, a história e a religião dos astecas? A resposta está aqui, nos códices. E eles são fantásticos. Pensa numa espécie de livro sanfonado, sabe? Eles eram feitos de pele de animal ou de fibras de plantas. E era neles que os astecas registravam tudo. Sua história, seus mitos, as contas do império, são janelas diretas para esse mundo antigo. E essa herança não ficou só nos museus, não. A influência asteca é um dos pilares da identidade do México hoje em dia. Está nos símbolos nacionais, na arte, na comida e no orgulho que o povo mexicano tem de suas raízes. Muito bem, depois dessa viagem pela história dos astecas, chegou a hora de um desafio rápido. Vamos ver se as informações mais importantes ficaram na memória? Vamos lá! Primeira pergunta: qual era o nome da terra de onde os astecas acreditavam ter vindo? A resposta é Aztlán, isso aí. Próxima, como se chamava aquela capital incrível construída no meio de um lago? Era Tenochtitlan! Perfeito! Terceira pergunta: quem era o líder da expedição espanhola que chegou ao território asteca em 1519? O nome dele era Hernán Cortés. Mandaram bem. E a última para fechar com chave de ouro. Como se chamam aqueles livros que guardaram a história dos astecas para a gente hoje? São os códices. Excelente! Então, para resumir, a história dos astecas é uma história sobre inteligência e poder na construção de um império, sobre o choque violento de dois mundos diferentes e, principalmente, sobre a força de uma cultura que se recusa a ser esquecida. E agora fica uma pergunta para todo mundo. A gente viu um panorama geral, mas o que mais na civilização asteca desperta a curiosidade de vocês? A religião? A astronomia? A vida das pessoas comuns? Deixem aí nos comentários o que mais gostariam de saber.
E aí, curtiram essa viagem pela história? Se sim, não se esqueçam de seguir o nosso canal, ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos e, claro, deixar aquele like. O apoio de vocês é o que nos ajuda a continuar. Um abraço e até a próxima!